Que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é sexta-feira da quarta semana do tempo comum. Não esqueça de deixar o seu joinha. Você que gosta das nossas homilias, olha aí embaixo, tem uma mãozinha assim, tá vendo? Só clicar em cima dela. Olha, só esse gesto de clicar nessa mãozinha ajuda a gente a evangelizar. Porque faz com que mais pessoas possam visualizar a nossa homilia. Contamos com a sua ajuda para divulgar o nosso trabalho evangelizador. O Evangelho de Marcos vem do capítulo 6, versículos de 14 ao 29. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho desta sexta-feira relembra-nos o martírio de João Batista. A frieza com que Herodíades age para conseguir o que queria. A morte do profeta que denunciava o seu adultério. Mesmo gostando de João, a crueldade e a omissão de Herodes falam mais alto. E a sua palavra diante dos seus convidados parece ter mais peso que a vida do profeta que morre decapitado. Marcos nos lembra esta triste passagem justamente para nos dizer que as pessoas não conseguiam de fato saber quem era Jesus. Uns diziam que era Elias, que eram alguns dos profetas, e para tantos outros como para Herodes, Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Era impossível que Jesus fosse o Batista. Porque quando Batista foi decapitado, Jesus já estava iniciando a sua vida pública. Não tinha como ser ele a ressurreição do Batista. Mas também não era ele um dos antigos profetas ou Elias. Mas Marcos nos coloca a comparação de Cristo aos homens, justamente para nos mostrar
o quanto as pessoas tinham dificuldade de compreender que Jesus era homem, sim, mas também era Deus. Que em Jesus duas realidades coabitavam, a humana e a divina. Que Jesus era Deus que se fez homem e habitou entre eles, por isso era o Messias. Para o povo e também para os apóstolos, Jesus era um grande profeta, um homem de Deus bom, cuja vida devia ser imitada e cuja palavra devia ser seguida. Mas as pessoas tinham dificuldade de compreender naquele homem a presença, a encarnação do próprio Deus. Nas entrelinhas do Evangelho desta sexta-feira, o evangelista nos diz que enquanto não reconhecermos na humanidade do Cristo a presença da divindade, nunca nos entregaremos totalmente a Ele. E sem essa entrega, a morte continuará dominando a vida do homem. A maldade, a violência continuará imperando. Mas na vida daqueles que verdadeiramente reconhecem a humanidade e a divindade do Cristo e se entregam a Ele como Senhor e Deus, a vida desses homens e dessas mulheres passam a ser um instrumento de paz, um caminho que leva a humanidade ao encontro da vida, porque é a experiência mais profunda de Jesus Cristo. Que você se convença que Jesus não é somente um homem bom, não é um profeta, não é somente um espírito de luz, como dizem os espíritas kardecistas. Jesus é muito mais que um espírito de luz. Ele é a luz, porque é Deus que se fez homem e habitou entre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos vocês.